Então, gravação já está on e a gente também. A gente também está aqui. Obrigado a todos por mais um encontro juntos, por estarmos juntos nessa direção de liberdade, de expansão, de reconhecimento da verdade, da alegria, da vida que Deus tem para nós. É tão bom compartilhar esse propósito com vocês. E aqui no curso tem uma parte que fala: mentes unidas são mentes que compartilham o mesmo propósito. E a gente está aqui compartilhando um propósito tão legítimo. Amo cada momento, cada encontro, cada troca. É tão agregador e faz tanto sentido. Os ensinamentos de um curso em milagres, eles libertam, eles vão removendo o medo em camadas e vão permitindo com que a gente vá respirando cada vez mais leve, mais livre, nos permite sentir uma vida sem medo, ter experiências amorosas, legítimas, faz com que a gente reconheça a força interior que nos habita, nos coloque em contato com isso, faz essa reconexão ao poder do Espírito Santo em nós, presente do nosso Deus para nos libertar das amarras desse medo que tanto nos boicota, que tanto nos impede de amar, sem que a gente nem reconheça. Então, é maravilhoso receber um instrumento como um curso em milagres, onde Jesus simplesmente vem aqui e nos descreve todo o plano, nos descreve tudo o que acontece dentro da nossa mente, tudo que a gente acredita que não é para acreditar. Ele vem aqui e ele faz esse trabalho para nós e nos deixa tudo. Como a gente é cuidado, como a gente é amado. E cada um que está aqui, trazido por ele, para se deparar com esses ensinamentos, para se deparar com essa verdade, é como ele fala: irmão, vem cá, entenda, vem cá, te liberta, vem comigo aqui, não perca, não perca essa chance, escuta esse chamado, não resista, não resista, se abra porque o teu caminho é feliz, o que Deus tem para ti é bom, o que Deus tem para todos é lindo, é pleno, é abundante, é amoroso. Você é isso. A única coisa que acontece com você é acreditar em coisas que não são verdadeiras. Mas você não reconhece que elas não são verdadeiras. Mas eu vou te ensinar como você vai começar a reconhecer. E aqui nesse subcapítulo, na página 522, ele nos traz as leis do caos. São 4 crenças que se baseia aqui, que nos baseamos aqui na Terra, nesse mundo material. 4 crenças insanas que ele fala, crenças que, de novo, limitam a nossa experiência, porque são totalmente distorcidas das leis de Deus, que é das leis do Espírito. Então, hoje a gente vai aprender 4, a gente vai ter muita bagagem para levar em nossa mente. Muita bagagem para a gente começar a contestar o que o ego nos conta. Porque quando tu não sabe, mas a partir do momento que tu sabe, você consegue ser o agente da mudança. A consciência é o agente da mudança. A partir do momento que vem para tua mente, você está ferrada, você vai se prejudicar com isso, e você sabe que não é assim. Não, não é assim. Eu não acredito nisso que a mente está me contando. Não é assim, essa não é a verdade. Não é a verdade sobre mim. A partir do momento que você é consciente das coisas, você é o agente da mudança. É só isso que ele nos pede. Ele nos pede assim: entenda
o que você é, e quando você reconhecer que você está acreditando em algo que você não é, que aquilo parece real para você, me chama. É só isso que ele pede, me chama. Você está chamando? A gente está solicitando o Espírito Santo, que aqui é a base fundamental desse ensinamento, é te reconectar com esse poder. A gente está se reconectando a ele o máximo que a gente pode, o dia inteiro, assim. Não, Claudinha, pois é. E isso é algo que a gente tem que treinar. Hoje eu esqueci várias vezes. Hoje foi bem um dia insuportável de irritação interna. Fora estava tudo ok, Uhum, mas por dentro eu estava muito irritada, muito claro. brava com a minha mãe, com doença, com tudo, mas para fora, para o externo, só aquele sorriso assim amarelo. E eu esqueci de pedir, eu Sim, esqueci. sim, sim. Então, esse recado é para ti, meu amor. Veio para você esse recado. Peça. Não fica passando nervoso aí, quieta. Caramba, ele tá o tempo inteiro louco para pegar o teu fardo, para dizer aqui, dá para mim, né? Que é o próximo subcapítulo que a gente vai falar aqui, acima do campo de batalha. Ele tá louco para te erguer do campo de batalha. Ele quer dizer, não fica ali no campo de batalha, não, dali não vai ganhar nada, não. Sai dessa, sobe aqui que eu te puxo. Enxerga em cima do campo de batalha. Então, que a gente não esqueça desse. A gente está encerrando o ano e o nosso livro-texto está acabando, a gente está quase no final. Então, os nossos encontros presenciais, a gente não vai ter mais com tanta frequência, né? A gente vai entrar nos exercícios, a gente vai fazer os exercícios juntos, como eu falei para vocês, mas eu não acredito que eles vão acontecer de uma forma ao vivo, porque, como é diariamente, cada um tem o seu momento, vai ser um pouco mais difícil organizar. Mas não que a gente não vai estar juntos, né? Mas o que eu quero dizer é que o cerne do é, do nosso encontro ou do nosso aprendizado, vamos dizer assim, é essa ajuda, essa sabedoria infinita que nos habita, que está 24 horas pronto para nos salvar. E essa reconexão que o curso faz com o Espírito Santo, ou com a consciência, com a sabedoria infinita, é algo que a gente vai ter que levar no nosso coração e tá aqui na nossa mente. É algo que a gente vai ter que praticar e desenvolver diariamente, esse chamado a ele. Porque o chamado a ele significa o seguinte: eu quero sair daqui. Eu quero sair da onde o ego está me colocando aqui. Eu me enxergo aqui nessa miséria emocional. Eu me enxergo o meu dia totalmente, como você falou agora, você reconheceu o seu estado interior, totalmente irritado, totalmente sem paz, totalmente. Eu quero sair daqui. Essa palavra miséria foi bem. Agora há pouco, antes de começar a aula, o meu marido foi num velório de uma pessoa que eu não Uhum, conheço, e eu fiquei pensando, miserável, eu fiquei pensando, que bom que morreu alguém, que vai aí, que eu não preciso ir junto, que eu posso ficar sozinha em casa, que eu não quero ficar com ninguém. Que bom que essa uhum. pessoa morreu. Que Sim, bom que ela está indo num sim, velório. Vê sim, se isso não é miserável. é Isso sim, é um, sim. Sim, esses bem são os assim. pensamentos. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele faz isso, são todas essas falas. É assim. Ele quer te. E a gente acha, e ele ainda faz isso num tom de autocuidado, que eu quero me preservar, eu tenho o meu direito de, né, de estar aqui nesse lugar, eu posso, né? Eu mereço, eu também posso esbravejar, eu também posso. Então, ele quer que tu sente nessa cadeira e fique. E o Espírito Santo te tira. Ele te tira e é ele a quem você tem que recorrer e dizer assim: Espírito Santo, eu não quero isso aqui. Você não luta contra isso que aconteceu com você. Não é você que luta contra essa fala. Não é você que fica, ai meu Deus, eu não devia estar pensando isso. Ai meu Deus do céu, meu Deus, como é errado isso. Ai, eu estou fazendo tudo errado. Ah, meu Deus, Espírito Santo, me perdoa. Ei, ele já te perdoou. Não é você que sai dali. Você é tirada dali quando você pede para ser tirada. Quando o teu coração legitimamente quer sair. E isso, e esse chamar por ele,
essa situação de você, socorro, me tira daqui, ó, olha o que que eu estou pensando, olha esses pensamentos, não quero eles. Isso é a disponibilidade que ele pede, porque ele só nos dá quando ele é bem-vindo. E a forma de ele ser bem-vindo é eu chamando, né? Ninguém vem sem eu chamar. Alguém vai na tua casa sem você chamar, é difícil, né? Só se em alguma pessoa, alguém entra na sua casa quando você convida, quando você recebe. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele vai entrar na casa dele, que é a tua mente, que é onde ele habita com Deus, que é o altar, tá? A hora que você fala, não quero esses pensamentos, entre aqui. Enquanto o teu altar está ocupado com você ali, a gente já falou sobre isso, o altar é a tua mente, enquanto está os teus pensamentos ali. Ai, meu Deus, eu não posso. Ai, meu Deus, não quero pensar isso. Ai, meu Deus, é errado. Ai, meu Deus, não. Enquanto você está ali ocupando esse lugar, você vai ficar ali. O lugar é dele. É ele que te puxa, é ele que te ergue. E a nós cabe convidar. Quando eu convido, eu saio do lugar e falo: venha aqui e me tire daqui. Certo? Isso é um grande ensinamento que a gente tem que levar todos os dias, porque a gente vai precisar muito dele. A gente vai precisar em muitos instantes, né? A paz o tempo todo ela é ameaçada, o tempo inteiro a nossa paz é ameaçada, o tempo inteiro a gente se sente vulnerável, o tempo inteiro a gente se sente desprotegido, o tempo inteiro a gente se sente à mercê de coisas externas. A gente se sente assim. E a gente se sente assim porque a gente acredita, vamos entrar agora aqui no nosso subcapítulo, nas leis do caos. Eu vou ler alguns trechos e a gente vai discutir de forma mais profunda juntos. Parágrafo 1. Quem tem o livro comigo, por favor. As leis do caos podem ser trazidas à luz, embora nunca possam ser compreendidas. Leis caóticas dificilmente têm significado e estão, portanto, fora da esfera da razão. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade. Vamos então olhá-las calmamente, para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e não o que elas querem manter. É essencial que se compreenda para que o servem, porque o propósito que tem é fazer com que a verdade seja sem significado e atacá-la. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste, e, no entanto, nada governam, e não é preciso quebrá-las, simplesmente olhar para elas e ir além. Então, ele fala aqui nesse primeiro parágrafo que essas leis que regem o nosso mundo aqui, a gente não precisa ficar tentando esmiuçar, quebrar, entender o porquê, mas justificando elas de alguma forma. Eu só quero que vocês olhem o que ela está escondendo. Elas escondem as leis do espírito, elas escondem a verdade. E o intuito dessas crenças, olha só, o intuito das crenças que a gente vai ver agora é esconder a verdade. Então, essas coisas que a gente acredita, o intuito é de esconder a verdade. Então, vamos para a primeira lei. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que o põe à margem dos outros. Esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, mais verdadeiras. Cada um estabelece isso para si mesmo e faz com que seja verdadeiro através do seu ataque ao que o outro valoriza.
E isso é justificado porque os valores diferem, e aqueles que os mantêm parecem não ser como os outros, e, portanto, são inimigos. Olha só. Então, Jesus fala que a primeira crença que a gente acredita, com certeza a gente vai reconhecer essa crença ilusória e caótica, que deturpa a nossa realidade, é que cada um tem um conjunto de pensamentos, cada um pensa de uma forma diferente, e que cada um, ou seja, se a pessoa que pensa de forma diferente da minha, a pessoa que pensa de forma diferente da minha, ela se torna uma pessoa inimiga, ou algo separado, ou algo que eu não quero, ou algo que eu rejeito. Então, o seguinte, como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que põe à margem dos outros. Então, esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas que a outra e, portanto, verdadeiras. Então, aqui a gente cria uma hierarquia de ilusões. Olha que interessante. Quem é que está pensando certo? Eu ou o irmão? Quem é que merece mais? Eu ou o irmão? Qual é o pensamento mais correto, mais valioso? Aqui está uma grande base dos nossos julgamentos. A gente se enxerga como cada um tendo os seus próprios pensamentos, e em virtude disso, a gente estabelece os nossos critérios de julgamento. Então, a gente resolveu acreditar que é assim. Essa forma como eu penso, que é a certa, e o resto, que não está dentro desse escopo, é errado. Eu excluo, eu rejeito, eu condeno. Eu não amo, obviamente. Eu não reconheço como o meu ser. Lembrem-se, só existe um ser aqui. Só existe um de nós aqui. Essa é a verdade espiritual. Então, aqui, essas crenças que ele vai nos passar são crenças que reforçam a nossa separação, a nossa percepção de desconexão, a nossa percepção de individualismo. Então, eu estou o tempo inteiro querendo conviver com as pessoas que concordam com o que eu penso, rejeitando pessoas que não concordam com o que eu penso. Percebam se não é assim, se essa não é a crença que está dentro de nós. Aonde cada indivíduo tem uma forma de pensar, apresenta um padrão com isso, e aí, de acordo com a forma como se apresenta cada, eu aceito, rejeito, condeno, e aí eu separo, eu segrego, eu seleciono, eu seleciono. Então, essa crença de que cada um tem um grupo de pensamentos e eu concordo com alguns e discordo de outros, valorizo alguns e desvalorizo outros, condeno uns e não condeno outros. Essa forma de eu enxergar fomenta a separação, a minha desconexão, esconde a verdade da união de todos, do único Filho de Deus. Como é que eu vou reconhecer a unicidade se eu estou o tempo inteiro condenando a forma como o outro faz ou pensa, achando que é ali que eu preciso estar com os meus irmãos, achando que é ali que eu preciso permanecer nesse ponto de vista, de pensamentos que concordam e pensamentos que discordam. Tem uma postagem do Encontro Santo que ele nos trouxe, que a gente fala o seguinte, a gente procura encontrar o amor, o ego, né, nos faz achar que o amor, ele está na convergência de pensamentos. É bem isso. Ah, se ela pensa igual a mim, eu amo. Se ele não pensa,
eu condeno, eu rejeito, eu quero afastado. Então a gente tem isso, de achar que o amor ele está ali naquela convergência, por isso é tão difícil para nós. Porque o ego ele é muito individualista, ele é muito criativo nas suas narrativas, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, e se eu tentar encontrar o amor ali, vai ser um fracasso total. Porque a essência, ela reside além do pensamento, ela está além. O que somos é além de meros pensamentos. A essência, ela se reconhece como uma só. Só que ela tem que transcender essa crença de que o amor está ali na convergência dos pensamentos. Aí ele fala que essa crença, ele fala o seguinte: pensem como isso parece interferir com o primeiro princípio dos milagres, pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões, fazendo com que pareça que algumas são mais difíceis de superar do que outras, porque daí eu categorizo a nossa experiência aqui, entendeu? A partir do momento que eu eu aceito certos tipos de pensamento e aquilo é aprovado, aquilo é aceito e outros eu condeno e eu rejeito, quando eu vejo por essa perspectiva, eu valorizo certas circunstâncias e eu coloco em graus de dificuldade, em graus de tamanho, em graus de importância. Aonde ele fala que o seguinte, o primeiro princípio dos milagres, eu vou ler aqui para vocês, para a gente refrescar isso aqui, peraí, que eu já vou lá no primeiro princípio dos milagres. Ele fala que o princípio, toda expressão de amor é máxima, tá? Toda expressão de amor é máxima. Tá aqui, ó. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Por isso que para nós aqui, é fácil amar quando a pessoa me pede algo que eu considero simples fazer. Ah, não, tudo bem, eu faço. Mas aí chega uma situação que, opa, isso aqui está fora do meu alcance, eu já não consigo. Porque a minha mente, ela está totalmente bitolada em estipular o que vale e o que não vale, a partir dessa situação dos pensamentos que eu valorizo, do que eu coloquei como importante. Que vê atrelado ao dinheiro isso, quando a gente vai pensar na parte financeira. Nossa, quando a gente fala em números e em cifras, meu Deus, a gente se bitola e se trava totalmente. É a gente que estipulou essa crença do que vale mais do que não vale, do que é certo do que não é, do pensamento que é aceito do que não é. Isso é nosso. Deus não nos encontra aí. Deus não nos reconhece aí. Deus, ele vai na essência. Essa é a lei do caos, é a lei que nos mantém separados, é a lei que estipula graus de dificuldade para a gente. Todas as expressões de amor são máximas. Todas. Desde aquele irmão que eu encontrei, que eu fiz a gentileza de segurar a porta do elevador, de dar um sorriso, até aquele que eu fui ajudar com uma ajuda financeira, até aquele que eu fui visitar para dar um apoio, até aquele que eu movi muita coisa. Toda expressão de amor é máxima. Tudo que o amor movimenta vai criar, vai se manifestar. Mas a minha mente não acredita nisso, a minha mente valoriza mais umas coisas que a outra. Imagina, a pessoa do elevador eu nem olho na cara, porque eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho a pessoa que eu encontro, alguém que eu não tô. Por quê? Porque isso não tem valor para mim. A pessoa às vezes que faz o café, que nos... não, aquela ali não é importante, eu preciso é estar parecendo pro chefe. Eu preciso é estar bem ali, porque é ali que é importante. A gente estabelece os sensos de importância. A gente estabelece essa diferença de valor das pessoas.
da importância das pessoas por isso. Por quê? Porque umas convergem com a forma como a gente pensa e com a forma como a gente quer enxergar. Quantas pessoas que nos mostram que têm dinheiro e a gente fica ali alimentando, olhando, né, e validando aquilo, dando importância àquilo só porque elas nos mostram algo que a gente quer, que a gente valoriza. Às vezes a pessoa nem fala muita coisa, mas a gente fica ali olhando. Com as redes sociais é assim, muito exibicionismo do ter, colocando isso como a chave fundamental da felicidade. De novo, nada contra o ter. Deus não é escassez e sacrifício, não é isso. Mas não é o dinheiro a chave da felicidade, não é. É o amor a chave da felicidade. É o amor, enquanto a gente não encontrar esse amor, essa vontade, essa essência que se expressa, que se manifesta, a felicidade e a abundância real não estarão consolidadas. É ilusão. Você pode estar num lugar confortável, que o dinheiro, ok, é confortável, é um conforto, não é a plenitude. É bem diferente. É bem diferente. E a gente vai, quanto mais a gente vai entrando no ser, mais a gente vai reconhecendo isso, tá? Mas isso vai ficando claro que a experiência que nos enche é a de dentro para fora, não é a de fora para dentro. O dinheiro pode proporcionar muita experiência de fora para dentro, muita, muita. Mas quanto mais você dá abertura para ele entrar, ele vai te mostrar que a experiência da plenitude é a de dentro para fora. E a de dentro para fora, ela é criada. Ela é criada porque ela é a partir do amor. E quando eu falo criada, ela se manifesta aqui. Aqui, o que materializa é só o efeito. Os recursos que chegam, o lugar que você vai se encontrar com as pessoas, é um efeito de uma experiência criada de dentro para fora. Então, a primeira lei do caos, de novo, vou ler mais uma vez só a primeira frase para a gente ter ela aqui guardadinha. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que o põe à margem dos outros. A verdade é uma para todos, meus amados. Não é que cada um tem a sua verdade. Cada um tem opiniões diferentes. A verdade, ela é uma para só. A gente tem várias opiniões. Realmente, a gente interpreta as coisas de forma diferente, cada um da sua perspectiva. Mas eu não posso querer encontrar o meu ser aonde eu sou um com os meus irmãos ali, nas nossas diferenças de opiniões ou nas nossas convergências de opiniões. O comando do amor, ele não pode estar parado ali, nessa percepção, entendem? Do que é aceito para mim, do que não é. O comando do amor, ele é incondicional, do amor que Deus nos deu, né? Eu estou falando desse amor, né? Eu não estou falando do amor do ego. Aí é outro, né? É o amor especial. Eu estou falando do amor legítimo, divino, que nos habita, que somos ele. Se a gente quiser a verdade, ela tem que aprender a transcender isso. Agora vamos para a segunda lei. A segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Esse princípio, estreitamente relacionado com o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. Olha isso. Olha isso. Outra crença que temos. Que o erro pede punição e não correção. Só existe um chamado aqui, gente, que é o chamado do amor. Só existe uma única necessidade para todas as questões da humanidade, tanto as nossas individuais, os nossos
tormentos individuais quanto os nossos tormentos coletivos. Só existe uma falta, e é o amor. Mas a nossa crença não deixa, não permite que a gente encontre isso. A gente quer vingança, a gente quer punir, a gente quer ataque, a gente quer devolver na mesma moeda. Isso a gente faz desde pequeno, com todos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. A punição é a forma como a gente, que o medo encontra de educar ou de doutrinar. Então a gente acredita nisso, a gente nunca reconhece o chamado do amor, porque o chamado do amor, ele parece ser tolo demais. Não, eu vou ser bobo, inocente. O ego fez a inocência parecer a maior fraqueza. Ser inocente é ser fraco para o ego. E Jesus vem nos dizer que a inocência é a nossa maior força. Jesus vai ter os pensamentos nos exercícios, e já li aqui no texto. A tua inocência é a tua maior força, ou seja, ser sem defesas. Ser sem defesas é a sua maior força. Você precisa acreditar, essa é a sua realidade, essa é a tua verdade conforme Deus fez. Mas você está acreditando o quê? Que a tua inocência é o quê? Fraqueza. Você acha que a força é o quê? Punir, atacar. O ataque é força. Não é assim? Vamos, é assim. Se a gente se analisar, a gente vai ver que é assim que a crença está estabelecida. O ataque é força. A inocência, o amor é fraqueza. Ah, mas eu estou sendo tola dessa forma. Estou sendo conivente. A gente tem várias. E é uma coisa, gente. Quando a gente se abre em uma situação para receber o comando do amor, e a gente pede a ajuda do Espírito Santo, obviamente, a gente vai precisar pedir porque a gente não reconhece, devido a essas crenças caóticas que temos, de que a gente não sabe o que é o comando do amor e muitas vezes qual é a situação amorosa a se fazer. Muitas vezes eu me peguei em situações de intermediar, uma pessoa me pedia uma coisa, outra pedia outra, cada um defendendo o seu ponto de vista e pedindo a minha intercessão, vamos dizer assim. Eu só olhava e falava, e eu chamava, Espírito Santo, entra aqui, você sabe o bem maior, faça por Cristo. Entra e age, porque eu quero amor aqui. Eu não quero, eu quero agir no amor, eu não quero pelo meu julgamento, pelo que eu acho que é certo. Porque o que eu acho que é certo provavelmente está alicerçado nesse meu julgamento de que eu preciso do ataque, eu preciso revidar da mesma moeda. É o meu julgamento que está aqui, achando que é certo. Porque o ego, ele parte de um lugar de muita certeza. Não, ela não fez o jeito que eu pedi, ela não seguiu a regra. Não, tá errado. Ponto. É aquilo que a gente já conversou, outros exemplos que a gente já discutiu. Então, reconhecer que você não sabe qual é o comando do amor é um passo espiritual enorme para o desmanchar dessas crenças. Porque tu começa a chamar ele e ele vai fazer com que tu experiencie cada situação e tu fale, poxa vida, olha só, o que eu estava pensando não era. Você vê que o amor, ele realmente entra incondicionalmente, não existe, você merece, você não merece, você fez por merecer, você não fez por merecer, você respeitou, você não respeitou. Ele, ele é além de tudo isso que a nossa mente fica trazendo na hora de limitar a dádiva. E você vai aprendendo a desconstruir isso, tu fala, poxa, eu não vou mais limitar como eu fiz da outra vez. Você começa a aprender, né? Que você tem que fazer desconstrução, desconstrução.
Então, a segunda lei do caos, valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Como a gente, como a gente é, eu não vou dizer exigente, mas radical com os nossos erros, como falta misericórdia, né? Como a gente vai a ferro e fogo e acha que e condena mesmo, e a gente guarda no coração, e aquilo, e a gente fica condenando, e a gente às vezes leva por anos, e a gente leva aquilo, e a gente carrega. Eu conheço pessoas próximas a mim, totalmente, como que eu posso dizer, envolvidas na condenação e no julgamento. Elas estão definhando ali, definhando internamente, porque essas coisas paralisam o ser. E se paralisam o ser, paralisa a tua alegria, paralisa o sentido da tua vida. E a gente fica definhando na mágoa, definhando num erro alheio. A gente não consegue nem pedir, às vezes, para o Espírito Santo abrir o nosso coração e a gente tentar perdoar e tentar com que isso saia. A gente não consegue, às vezes, nem entender esse processo. Mas a gente não sabe o que a gente faz com isso é totalmente tirar Deus da nossa vista, tirar Deus da nossa experiência. Porque se Deus perdoou nossos pecados, por que que a gente não tenta entender? Por que que a gente não tenta aprofundar para saber qual é o movimento que eu faço para liberar um irmão que fez algo que eu não concordo, para mim ir além, para mim usar aquela experiência para mostrar a minha invulnerabilidade, para mostrar o quão isso não, né, não vai interferir na minha vida, mas não, a gente está ali, amargurando, e a mente fica ali, e a gente fica. A gente é muito radical e a ferro e fogo com os erros uns dos outros e os nossos próprios. Então, Jesus fala que o erro, ele só pede uma coisa, a correção. Os erros nossos e do irmão só pedem a correção. E a correção é o quê? A única coisa que corrige é o quê? Amor. A única coisa que corrige é amor. Não existe outro agente de mudança. Todo mundo fala, é no amor ou na dor, não é? É no amor ou na dor que a gente aprende, mas o aprendizado é no amor. Às vezes a dor nos impulsiona para abrir espaço para o amor. Mas a falta de amor, ela não nos ensina nada. A falta de amor não nos ensina nada. Ela simplesmente não é nada. A falta de amor, ela é um estado de pura ilusão, um estado de sofrimento e escuridão que a gente se coloca. Mas a gente está aqui no mundo e se a gente quer corrigir a nós mesmos, é com luz e aos outros é com luz. A luz inspira, a luz puxa, a luz traz, é a luz que ilumina. É a única falta. Então, o Espírito Santo olha com essa misericórdia para nós. Cláudia, tu está pensando assim, né? Como você falou ali. Vamos trazer, traz para cá, vamos corrigir isso, vamos corrigir esses pensamentos. Ele não fica, ai, Cláudia, tu não deve pensar isso, Cláudia. Nossa, como tu é ruim, hein? Tu vai ver, hein, Cláudia? Tu pensou isso, amanhã eu vou te fazer uma coisa ruim. Amanhã tu vai acordar, tu vai dar uma topada. O Espírito Santo não faz isso com a gente, que é o que a gente faz. Fulano, se tu não fizer, também não vou te fazer, também não vou, também não vai receber, também não vou te dar, não pego para ti, tu não pegou para mim, não vou para ti. Aí a gente fica, né? Nesse, essa barganha, nesse miserê do amor. A gente fica nesse miserê. Eu Sim, já estava eu já estava com o texto todo pronto na minha cabeça mental de tudo que eu vou falar para minha mãe amanhã, de tudo que eu vou falar. Quando ela falar isso, eu vou falar isso, 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 isso. Quando ela fala de todos os julgamentos, tudo, tudo. Agora eu limpei todo esse meu
Amanhã eu vou falar para ela só amor, só amor. Porque eu estava Amanhã com tu, um texto. amanhã tu vai aberta e tu vai ter a oração com o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, fale você com a minha mãe. Me faça reconhecer a tua fala. Eu estou aqui para falar o que você quer que eu fale. Eu estou aqui para a paz, para a união e para o amor. Eu estou aqui para unir. E você vem aqui e você fale. Você vai chamar ele para essa conversa. Você, Cláudia, não vai falar nada, porque a Cláudia ela vai partir de um ponto de novo, que a correção para a Cláudia não é amor, a correção para a Cláudia é ataque. A correção para a Cláudia fica ali. O Espírito Ô, Santo vai te trazer uma outra experiência. Sim, Jefferson. Camila, eu lembrei hoje, situação semelhante no trabalho. Aconteceu uma Sim, situação, aí um colega veio falar comigo, dizendo, não, é porque eu vou falar isso para ele, eu vou falar aquilo, e todo cheio de argumento. Ele não estava errado, né? Ele queria defender lá o ponto de vista dele e tal. sim. Aí no final ele perguntou para mim, o que que tu acha? Aí eu falei, André, faz o seguinte, ó, não diz nada. Ah, como assim? Não diz nada, fica em silêncio. Tudo isso que vai falar não vai contribuir em nada. Aí ele olhou para mim e falou, a gente aprende tanto contigo, né? Que bom, meu amigo, que bom que levasse luz. Eu disse, Simplesmente acendesse a luz e fale, não, não vai agora, agregar, quando não a vai Cláudia falou, resolver. com o dedo pronto, tal, tal, agora, não, não vou dizer nada, porque o caminho é outro. O caminho O é caminho mais... é de, o caminho é de desconstrução, meus companheiros. O caminho espiritual é um caminho de desconstruir. É tirar a Cláudia da jogada, é tirar o Jefferson, é a Paty, é a Pri, é aí o Chico, é a Camila. É desconstruir tanto aprendizado errado, tanta crença, as leis do caos, as crenças do caos, desconstruir essas crenças que estão aí na tua mente, tão confortáveis, tão habituadas com as narrativas de estar certo, de defender o ponto de vista, que é a primeira lei do caos aqui, ó. Defender a forma como eu penso, de ser o que tem mais valor, o que tem menos valor, o que eu aceito e o que eu não aceito, né? Então, que eu fico muito feliz que tu levasse essa luz lá, meu amigo. Muito feliz. Estamos Obrigado. aqui para isso, né? Quando a gente consegue ter aquele momento de sanidade, silenciar, chamar pela luz e compartilhar ela. Isso é o que Jesus pede, leve a luz comigo. É essa ajuda que ele precisa aqui, é essa ajuda. É sempre através de nós. Né? Esses dias eu estava refletindo, eu até vou sair um pouquinho fora e vou compartilhar uma reflexão para vocês. Bah, como a gente é canal de Deus, porque tudo que chega a nós é dele. E não cai nada do céu, né? Tu não vê as coisas chegando pra gente assim da nuvem do céu. Pô, caiu aqui o que que eu precisava. É sempre por alguém. É sempre através de alguém. É uma notícia ou é algo. Então, olha como ele é conosco mesmo. Eu estava refletindo sobre essa canalização de Deus e a gente é tão distraído com relação a isso. Ou a gente assume a autoria da coisa, acha que é tudo por nós, ou a gente é distraído de como somos instrumentos, como a gente tem que estar atento com a mente pedindo para ser mesmo e disposta a se oferecer para levar, né? Fantástico. Bom, vamos lá, seguindo a nossa terceira, que nós temos 4 leis, seguindo a terceira, estão aí comigo, né? Seguindo a terceira lei, vamos buscar aqui, peraí. Então, ele fala aqui, eu só anotei com relação a essa crença de que os erros pedem punição e não a correção do amor, ele fala o seguinte: pensa no que isso parece fazer com o relacionamento entre o pai e o filho. Agora, aparentemente, eles nunca mais poderão ser um outra vez. É que quando a gente condena, a gente faz isso
De novo, é o que eu estava falando agora. A gente é um com Deus, a gente é essa manifestação de Deus, é através de nós que ele se manifesta. E quando a gente condena o irmão, a gente quebra essa comunicação. A gente julga o outro que é para ser o elo da nossa dádiva, a gente quebra isso. A gente condena, a gente afasta, a gente simplesmente. Como que o irmão pode ser a fonte da dádiva, a fonte da bênção, se ele é meu inimigo? Se eu estou aqui condenando. Olha o que eu faço com o relacionamento do pai e filho, ao invés de eu levar a correção para o meu irmão, ou seja, o amor, um chamado do amor, nem aquele vídeo do Alok que a Patrícia me mandou, o Alok, a Paty me mandou um vídeo onde o Fagner, o cantor Fagner, fala da opinião dele, que ele acha um absurdo, uma aberração da natureza, ele fala. Um DJ levar milhões de pessoas para irem assistir, que aquilo é uma aberração e que ele não concordava, tal. Enfim, ou seja, que aquilo não tem talento nenhum e leva tantas pessoas, que era o fim do mundo. E o Alok, ele chegou com uma resposta, a Paty até me mandou, a gente conversou sobre isso. Ele chegou com uma resposta totalmente na correção, é o que a gente fala, não na punição e na correção, é o que Jesus fala aqui. A gente acha que o erro merece punição e não correção. O Alok podia ter dito, você tem recalque, você tem inveja de mim, você não leva tantas pessoas, então você está aí. Ele poderia ter revidado da mesma moeda. Mas o que ele fez publicamente, ele fez algo muito lindo. Ele resgatou o Fagner, ele inspirou o Fagner, com certeza, porque ele levou luz. Ele falou: olha, o Fagner, ele é um cantor extremamente talentoso, eu amo ele, ele tem não sei quantos discos, ele já levou não sei quantas milhões de pessoas para assistir, ele abriu as portas para a música, é por causa dele que eu estou cantando também. Ele tem muito talento, eu tenho outros, essa é a opinião dele, tá tudo bem. Então ele simplesmente levou o quê? Correção. né? Correção, né, Paty? Aquele vídeo, né? Ele levou a correção, é o que Jesus pede, a gente não, a gente quer levar punição, aonde a gente tem que levar correção. E para a gente levar correção, a gente tem que entender que a gente acredita no caos e que não precisamos acreditar. E uma dessas leis é essa, de que o erro pede punição e não correção. Para Deus, o erro pede correção. Para o Espírito Santo, o erro pede correção, não importa o tamanho. E qual é a correção? Amor. Qualquer que seja a forma como você vai responder, você esteja certo de que o que sai de dentro de você é a mais pura e legítima intenção amorosa. Peça ao Espírito Santo por ela, porque é ela que vai corrigir. Qualquer conflito que você tenha, qualquer situação, Espírito Santo, traga aqui a correção, e a correção é o amor. Eu não sei, a partir daqui eu tenho raiva, a partir daqui eu estou sentindo rancor, mas me traz a correção do amor aqui para mim compartilhar com o irmão. É o que você vai falar com a tua mãe amanhã, Cláudia. É a oração que você vai fazer. Saia do campo de batalha. Saia. Vá acima do campo de batalha. Não acredite na lei que pede punição. Acredite na lei de Deus, que enxerga o erro como correção. E a correção é o amor. E ele traz o amor sempre que você pedir. Peça. Agora, a terceira lei. Vamos ver aqui. Tá aqui no parágrafo 6. Então, ele fala que essa segunda lei, ela interfere no relacionamento entre o pai e o filho, né? E isso conduz diretamente à terceira crença absurda que parece fazer com que o caos seja eterno. Pois se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso.
Parágrafo 7. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria, pois agora ele veio a ser o inimigo que a causou e a quem é inútil apelar. Então, de novo, deixa eu voltar aqui no parágrafo 6, frase 6. Não, frase 5. Isso conduz diretamente à terceira crença absurda que parece fazer com que o caos seja eterno. E essa crença é: pois se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Então, o que ele quer dizer aqui? Se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é. Então, assim, a partir do momento que a gente condena o irmão e que a gente ataca e dá punição pelo erro, o que acontece? A gente quebra esse relacionamento com Deus. Porque se o relacionamento com Deus ele é amor, eu estou falando desse segundo para a gente chegar no terceiro, tá? Porque se esse relacionamento com Deus que eu tenho do filho e do pai é a extensão do amor, a partir do momento que eu quero mudar essa extensão do amor para a condenação, eu simplesmente me desconecto disso e eu começo a ter medo de Deus. Porque, para mim, o que é Deus? É o amor incondicional. O amor incondicional para o meu inimigo, para algo que eu condenei e que eu preservo, ele vai fazer com que eu ache que o amor é fraqueza. Deus está equivocado. O amor está equivocado. Eu não posso ser conivente ou eu não posso apoiá-lo. Eu não posso estendê-lo, eu não posso reconhecê-lo. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria. Porque, de novo, para mim receber tudo que é de Deus, para mim receber, eu tenho que dar. E se o meu dar, ele está atrelado a uma punição, ou seja, não estou atrelando ao dar ao que Deus tem realmente, na verdade, para mim dar, que é o amor, eu simplesmente tenho medo do amor, eu simplesmente não reconheço esse comando, tá? Ele fala aqui, ó. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria, pois agora ele veio a ser o inimigo, que a causou e a quem é inútil apelar. E nem pode a salvação estar dentro do Filho, cujos aspectos parecem estar em guerra contra ele e justificados em seu ataque. De novo, ó. Aqui ele fala, e nem pode a salvação estar dentro do Filho, cujos aspectos parecem estar em guerra contra ele e justificados em seu ataque. E agora o conflito se faz inevitável, além da ajuda de Deus, pois agora a salvação não pode deixar de ser impossível, porque o Salvador veio a ser um inimigo. O amor veio a ser o inimigo. Porque eu nego. A partir do momento que eu condeno meu irmão, eu nego a extensão do amor. Eu nego o relacionamento entre o pai e o filho. Eu nego isso. E negando isso, o que eu reconheço é o ataque. O que eu valido é o ataque. O que é conhecido e aceito por mim é o ataque. E se isso é o que eu reconheço e o que eu valido, o que é que eu fico com medo? O que é que está desconhecido para mim? É Deus. Eu não reconheço que o meu irmão pede correção. O meu irmão pede Deus. Sempre que o meu irmão faz um erro,
Qual é o pedido dele? Qual é o chamado? É o do amor. É o do amor. Essa é a minha função como filho de Deus. A segunda lei, a segunda crença, ela está atrelada ali com a terceira. Porque a terceira, ela fala, você distorceu o que é o filho de Deus e Deus quando você acha que deve punir o outro. Você distorce essa relação do pai e do filho, que é extensão do amor, que é levar a correção, sempre levar o amor. Ou eu estendo um amor, né? Porque a minha função, na realidade, como filho de Deus, é sempre estender o amor. Mas o que chega a mim de fora, ou é um amor, ou é um chamado pelo amor, ou é um erro que necessita do chamado do amor, necessita da correção. E a partir do momento que eu nego isso, que eu acho que a condenação, que é o que é devido ao erro, que é a punição, eu simplesmente quebro esse meu elo com Deus. Eu quebro esse meu elo de extensão. E com isso eu fico com medo de amar. E quando eu tenho medo de amar, eu não estou aberta para dar, para receber. Então, a oportunidade que me salvaria, ou seja, que salvaria a mim e ao meu irmão, a bênção que eu receberei para dar, eu nego. E isso faz com que eu tenha medo. Medo de Deus, medo do amor, e valide sim a ideia do meu inimigo, a ideia do ataque e a ideia de que eu tenho que me defender. A segunda lei e a terceira, elas estão relacionadas. Porque uma fala que o meu chamado, que eu acredito que meu irmão precise de punição com os erros. E a terceira fala que eu fomento o medo de Deus, acreditando que Deus está equivocado, que eu não devo dar amor, eu devo dar punição. Então, a terceira crença é de que o amor, ele é um equívoco, muitas vezes. Que ele tem muitos limites, que eles têm muitas barreiras. E a gente erra em achar que o amor, ele é indiferença ou uma apatia, vamos colocar. Às vezes, o ego pode nos colocar assim, então tu tá apática a tudo. O amor, muito pelo contrário, ele não é apatia, não, ele é muito movimento, mas ele é um movimento certo, ele é um movimento em prol da luz, ele é um movimento de sabedoria. Então, como a fonte e a causa ela é amor, você vai tocar no outro. Você vai, porque é ali que a gente se reconhece, é ali que a gente habita em unidade, é ali que a gente se resgata. Nenhum sinal do amor passa despercebido. Nenhuma manifestação de amor por você e de você passa despercebido. Todos somos tocados pelo amor, sempre, porque ele habita em todos nós. Então, o amor é o nosso elo. E a partir do momento que eu acho que esse elo ele não deve ser feito, que esse elo ele não pode, por alguma condição, se estender, de certa forma eu quebro o meu papel como filho de Deus, o meu papel como extensor, o meu papel de prover a bênção, o meu papel de resgatar, de corrigir o irmão. E eu falando, agora lembrei, eu falando sobre a apatia, o amor não é apatia. O amor, de novo, ele é um movimento com muita sabedoria e discernimento. Toda palavra que sai do amor, ela é certeira. Toda ação que provém do amor, ela é certeira. Tudo que vem da consciência, ela traz sabedoria, discernimento e equilíbrio. Então, a terceira lei do caos que a gente estudou, que a gente está estudando, aliás, né? Fala isso, que a terceira lei é essa, que se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso, ou seja, eu defino quem eu sou. Se Deus não está equivocado, eu sei o que eu tenho que dar ao irmão, eu tomo as situações pelos meus próprios termos, ele merece a punição, eu
acho que eu sei o que eu preciso dar aqui, e a partir daqui, se Deus não é insano, né, ele precisa aceitar o que eu sou e odiar por isso, porque na verdade o amor não vai entrar aqui, não vai entrar nessa relação. Então, a gente parte para a quarta lei. Olha que interessante a quarta lei do caos. O ego só essa quarta lei ela é fantástica porque vocês vão interpretar de uma forma muito vocês vão interpretar ela de uma forma muito clara porque a gente vive muito essa crença que é a seguinte: o ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. Isso conduz à quarta lei do caos. O ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. Isso conduz à quarta lei do caos, que se as outras forem aceitas, não pode deixar de ser verdadeira. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho. E assim, ela falha em reconhecer que jamais podes tomar coisa alguma de ninguém, a não ser de ti mesmo. É muito interessante isso. É muito interessante, porque é bem assim, a gente valoriza aquilo que a gente toma dos outros. Vamos pensar nos exemplos que a gente faz isso. Vamos falar agora em termos financeiros. Os nossos choros, nossos pedidos de desconto, aquela situação de promoção, isso aqui é o que o ego mais gosta, porque ele tem que tirar vantagem. Hã? A gente adora saber que está tirando uma vantagem. Olha que crença insana é essa. Jesus fala que não existe tirar vantagem. Olha que interessante. Isso foi, eu já desconstruí muito essa minha crença, gente, ao longo dos anos. Eu estou desconstruindo, eu estou tirando cada vez mais força dela, de que eu ganho com o outro. Eu parei muito de pedir desconto, sabe? Eu chegava, ai, me dá um desconto, o que que tu pode fazer melhor? Parecia que eu tinha que ter uma vantagem, parecia que eu tinha que fazer com que o outro diminuísse para mim. Ai, fiz uma boa compra. Isso é o ego. Isso é o ego te limitando, sabe por quê? Porque lembra a primeira lei do Espírito Santo que a gente estudou lá no início do nosso encontro santo? Para ter, dá tudo a todos. Essa é a primeira lição do Espírito Santo, sabe por quê? Porque só existe um ser que dá. E olha como é. Se para mim, tudo que vem de Deus, para mim receber, eu preciso o quê? Dar, não é? Essa é a lei de Deus. Para mim receber não é algo que vai vir de fora, não é alguém que vai me trazer. Para mim receber na lei espiritual é o seguinte, eu tenho que dar. Então, o que que eu estou dando para o meu irmão quando eu falo assim, ó? Ai, faz desconto, baixa esse preço. Ah, não, tu pode fazer mais. O que que eu estou dando para ele? Limitação, escassez. O que que eu estou recebendo? Qual é o padrão que eu estou ali? Escassez. Eu limitei para mim a dádiva. Eu limitei meu ganho, o meu e do irmão. Olha como isso faz sentido. Olha como essa lei de que eu estou tirando algo de alguém e eu estou ganhando não faz sentido. Porque tudo o que eu recebo é o que eu preciso dar. Então, muito hoje, eu mudei com relação a isso, e às vezes até eu sou tão grata, e quando eu estou fazendo alguma transação, eu falo, Senhor, eu quero que meu irmão, eu quero que isso seja feito dentro da tua abundância, dentro do que é bom para o meu irmão. Se é bom para ele, vai ser bom para mim, você vai trazer o dinheiro necessário. Eu sempre trago essa oração. Eu sempre trago. E ele sempre está me ajudando a desconstruir. Esses dias, eu estava voltando da academia e a gente não pode se distrair, a gente tem que estar atento, porque o Espírito Santo manda várias oportunidades de a gente desmanchar a crença. E tinha um senhor, um homem, na verdade, não era um senhor, vendendo morangos num carrinho de mão. E as crianças adoram morango, a hora que eu vi, eu falei, ai, vou levar morango para casa. Quando eu cheguei,
Na outra semana eu tinha ido direto do campo, aqui na feira, perto de casa, e a bandeja do morango estava por R$ 7. E aí, quando eu cheguei ali na carrocinha, eu estava. Aí eu cheguei e perguntei: Oi, amigo, tudo bem? Como é que tá o preço do morango? Ah, tá duas bandejas por R$ 25. E na hora veio para mim assim, para meu pensamento: Nossa, que caro. Veio para mim assim: Nossa, que caro, eu não vou levar. Aí veio para mim na hora isso. Aí eu falei: Ah, tá bom, não, eu vou deixar. Obrigada. Aí ele assim: Não, vamos levar um para me ajudar hoje, querida. Ele para mim: Vamos me ajudar hoje aqui. E aí eu sabia que aquilo ali era. Eu falei: Isso aí é uma grande lição para mim. Pera, deixa eu pegar a oportunidade para aprender aqui. E aí eu parei. Aí ele falou, me deu um sorriso, aí eu parei e já pedi para o Espírito Santo, já, Senhor, me ajuda aqui, eu não quero esbarrar no meu julgamento. E veio já para mim, não limita a dádiva, não precisa limitar a dádiva. Veio para mim, não limita a dádiva. Não bota o dinheiro como teu senhor, ajuda ele, eu te mandei ele aí para te ajudar ele. Não limita a tua dádiva, olha como é que a gente é, como a gente limita. E aí eu falei: Sim, amigo, eu vou levar para te ajudar. Com certeza, me dá aqui esses dois morangos. Ai, que Deus te abençoe e tal. Sim, sim. E levei. Mas ele veio, foi só silenciar um pouquinho, porque a primeira coisa que veio no meu automático foi: Ah, tá caro, vou deixar. Vi lá mais barato. Vi lá no Direto do Campo mais barato, vou comprar lá. Foi a primeira coisa que veio para mim. Ou seja, a minha crença de que eu ganho se eu tirar algo de alguém. E aí eu pedi, aí eu parei, e ele falou: Não limite a dádiva. Veio para mim assim: Não limite a dádiva. Eu te mandei aqui. Não é o dinheiro teu senhor, tipo, confia, né? Confia na tua intenção de vir aqui e ajudar essa pessoa a vender o morango dele. Ah, eu que te mandei aqui. Eu quero canalizar isso para esse irmão. E eu vou canalizar através de você. Vai chegar. É assim que funciona na nossa realidade. Eu recebo o que eu compartilho. E se eu compartilho a abundância com meu irmão, é a abundância que eu vou receber. Mas a minha crença não permite eu compartilhar isso. A gente entende aonde isso alcança? A minha crença é o seguinte: eu perco, eu ganho se ele perde. Eu estou o tempo todo tendo que tirar de alguém para ganhar. Eu estou o tempo todo tendo que contar e fazendo o cálculo do que. Então, essa é uma forma distorcida de interpretar a lei do espírito, que dá o que você quer compartilhar. E o que eu estou querendo, e o ego faz com que eu queira compartilhar escassez o tempo inteiro. Porque eu estou o tempo inteiro querendo tirar do outro para me ganhar. Essa é a lei. Então, a lei do espírito, não. Eu quero que você compartilhe a abundância para você receber. Eu quero que você compartilhe com teu irmão, porque você ganhando, teu irmão ganha. Aqui, para Deus, só tem ganha-ganha. Não existe um tirar para o outro ganhar. A sua força está em ser sem defesas. Não te defenda. Ai, 25, não quero, tá caro, vou lá no direto do campo. Não se defenda. A tua mente tem que estar limpa para receber essa dádiva, para canalizar isso. Olha onde a gente tem que levar a nossa mente. Temos que levar a nossa mente para desmanchar essas crenças que nos limitam. Não é interessante isso, gente? Não é um grande aprendizado? É um grande aprendizado. Reforcem, façam a leitura, peçam para ele as experiências. Ele vai mandar as experiências, né? Mas eu percebo que essas crenças estão sendo desconstruídas, estão perdendo a força, porque antes eu poderia, na hora, não, tá muito caro, vou lá para o outro. Não, eu não poderia nem parar, eu poderia nem pensar em pedir uma oração, em entender que aquilo era uma chave que o Espírito Santo tinha para mim, um passo a mais na minha liberdade mental, de canalizar dádivas, de canalizar abundância, de atrair isso. Porque
eu queria ajudar. E, tipo, não, eu vou te ajudar, tá aqui o teu dinheiro. Sem impedimentos, entende? Aquilo vir na certeza e fluir na certeza. Então, tem situações que são mais fáceis de reconhecer, tem outras que a gente tem maiores bloqueios. Ele sabe onde nosso calo aperta e ele vai mandar. Então, eu já parei e falei: não, eu sei que isso é uma lição para mim. E o que o outro, eu não quero mais que ele perca para mim ganhar. E se ele ganha, eu quero canalizar aquilo que Deus tem para ele, a ajuda que Deus tem. E Deus vai mandar para mim e para ele. Para Deus é ganha-ganha. Sempre é ganha-ganha. Quando a gente se estivesse colocando numa situação onde a gente quer que o outro perca para a gente ganhar, saia. Peça para sair, porque tu só tá te limitando. Jesus fala aqui, ó, através disso, na frase 4, a perda do outro vem a ser o teu ganho. Então, de novo, né? Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho. E assim ele falha em reconhecer que jamais pode tomar coisa alguma de ninguém a não ser de ti mesmo. A gente não pode tirar de ninguém a não ser de ti mesmo. Então, quando a gente se pegar nisso, para. Tipo, não estou tirando do outro, eu estou tirando de mim, eu estou limitando o meu recebimento e o do meu irmão. Eu estou sendo um agente limitador. Sim, Cláudia. Para mim é bem claro e nítido. Eu sou assim também. Eu tenho vergonha se eu ganho do outro. Se eu peço desconto ou se me sinto na vantagem, eu tenho vergonha. Então eu nunca, às vezes no troco a pessoa não tem, eu falo não precisa, pode ficar com o troco, porque nunca é um troco de R$ 10, sempre é 6, é 5, é 4. Então aquela pessoa está precisando daquilo ali. E eu não consigo ficar na vantagem. Não consigo ficar. Isso eu acho que eu fui criada assim na família, né? Não, mas pensando bem, não é na família, porque eu sou vista, eu tenho um apelido de, não dá para Cláudia porque ela só vai perder. Ela só, na cabeça deles é perder, né? Mas eu não consigo ficar na vantagem, eu me sinto vergonha se eu ficar na vantagem. Sim, Cláudia. Ele vai corrigir todas as distorções dentro de ti. Se essa sensação de que você acha que não merece aquilo, ou se é realmente uma generosidade legítima, tudo isso, tudo isso, ele só vai purificar. O que está ali, que é verdadeiro, ele só vai ampliar. E o que não é, ele vai corrigir. Mas o que a gente tem que entender, e que bom que isso já está mais claro para você, se assim você fala mesmo, é que essa situação de que o outro está perdendo para mim ganhar é uma grande ilusão. É uma crença no caos, e essa crença limita a dádiva para nós mesmos. E a gente vive muita escassez por causa que a nossa mente opera com essa crença. Podem ter certeza. Bom, gente, agora a nossa última, não é a lei, essas 4 leis são leis do caos, crenças que nos limitam de novo, e que a gente aqui iluminou um pouco, e que a gente aqui pegou algumas chaves, e que a gente aqui fortaleceu algumas ideias que se opõem a isso. Estamos aqui para isso, desmanchar o que o ego traz e reforçar o que é verdadeiro de Deus. Mas eu gostaria de ler para vocês um parágrafo muito importante antes de a gente encerrar, que fala sobre a forma, tá? Fala do nosso apego à forma, e ele associa as 4 leis e essa nossa crença nessas 4 leis distorcidas, porque a forma se apresenta favorável para nós, porém o conteúdo é totalmente negligenciado. Então, eu quero ler esse parágrafo para a gente ter em mente também. Então, aqui, ó.
Deixa eu só procurar ele, tá? Porque esse subcapítulo é grande. Ó, aqui é o parágrafo 16. Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? Existe um estranho instrumento que possibilita isso. Ele nem sequer deixa de ser familiar. Nós já vimos como ele parece funcionar muitas vezes antes. Na verdade, ele não funciona. Entretanto, nos sonhos, onde só as sombras desempenham papéis principais, ele parece muito poderoso. Nenhuma lei do caos poderia compelir a crença, a não ser através da ênfase na forma e da desconsideração do conteúdo. Ninguém que pense que qualquer uma dessas leis é verdadeira vê o que ela diz. De novo, ninguém que pense que qualquer uma dessas leis é verdadeira vê o que ela diz. Algumas das formas que tomam parecem ter significado, e isso é tudo. Então, essas leis que a gente estudou hoje, elas se fixam, né, na forma como elas tomam. Então, tudo que a gente, por exemplo, a forma como alguém parece nos prejudicar, essa é uma justificativa que a gente tem para atacar e não para corrigir o irmão, certo? Como a gente estava falando de uma das leis. Ah, se eu tenho a conta no banco, eu estava com 500 e como o cara da loja me deu um desconto de 100, a minha compra de 300 virou 200, então sobrou R$ 300 na minha conta do banco. Eu tenho vantagem. Essas leis, elas têm formas aceitas para nós. É um saldo a mais na conta, às vezes, né? Por exemplo, é uma vantagem que eu enxerguei, é algo que eu enxerguei, que eu vi na forma da matéria. Só que o conteúdo dela, o que ela realmente representa, está totalmente desconhecido. Alguém que fez algo a você, que você justifica de novo o ataque e não a correção, como ele sugere ali na segunda lei, e não levar o amor. Como é que eu vou dar amor para alguém que me roubou? Como é que eu vou responder com amor para alguém que me traiu? Ó, ele me traiu, eu vi ele com outra pessoa. Então, essas formas justificam as nossas crenças. E por isso o cuidado que ele fala. Ele sempre fala: os teus olhos do corpo não enxergam nada. Os olhos do corpo não testemunham nada da verdade, e sim do mundo das ilusões. Se vocês perceberem, a gente tem três budinhas que também no ensinamento budista a gente tem um que tampa a boca, um que tampa o olho e um que tampa o ouvido. E se refere a essa ilusão dos sentidos físicos, aonde a gente se apega a enxergar as coisas no mundo da forma, esquece do conteúdo por trás das nossas decisões, ou seja, Jesus trouxe o conteúdo aqui por trás de cada crença nossa. Você acredita que você ganha com o outro perdendo. Se você vê 100 pila a mais para você porque o outro te deu esse desconto, você acha que você ganhou, porque você viu aquele dinheiro ali a mais. Se você, entendeu? Então ele fala, você se baseia na forma e aí você, para enxergar essa forma que te atrai, você negligencia todo o conteúdo, você desconhece todo o conteúdo. E a gente faz isso com tudo aqui, para se enquadrar na forma como a gente quer enxergar a vantagem, o ganho, a abundância, a felicidade, a gente negligencia de enxergar o conteúdo por trás do que a gente faz, do que a gente acredita. A gente faz com que a forma se encaixe na marra. A gente faz com que o conteúdo se encaixe naquela forma. A gente, é muito interessante que eu escutei esqueci agora do nome do psiquiatra, que ele é um estudioso sobre o efeito da sobrenatural na mente humana, enfim.
E ele fala que tem pessoas, por exemplo, ele tem um termo usado, eu não lembro, mas a essência da coisa é o seguinte: tem religiosos intrínsecos, que são aqueles que realmente aplicam os ensinamentos e a essência de Cristo, né, a forma de vida de Cristo. E tem aqueles que, para preservar a forma que eles querem ver, eles manipulam o significado da coisa. Eles ficam jogando de acordo com o que querem. E realmente isso acontece conosco. Eu coloco isso dentro do padrão humano. É o que Jesus coloca aqui, para a gente preservar aquela forma que a gente quer ver, que acha que está nos beneficiando, que a gente acha que está valendo a pena, que a gente está ali iludido numa situação, a gente camufla o conteúdo, distorce, finge que é aquilo e se fecha para aquilo, não se abre para ver de outra forma, não quer enxergar, entendeu? Tudo para a gente moldar aquela forma. Então, isso é algo muito importante para a gente se ater nessa nossa caminhada para a verdade. Tá certo, pessoal? E aí, o seguinte, parágrafo 22. Irmão, não des nenhum passo para a descida ao inferno. Olha o apelo do nosso mestre aqui, do nosso irmão. Irmão, não des nenhum passo para a descida ao inferno, pois tendo dado um, não reconhecerás o resto pelo que eles são, e eles seguir-se-ão. O ataque, sobre qualquer forma, colocou o teu pé sobre a escadaria tortuosa que conduz para longe do céu. No entanto, a qualquer instante, é possível que tudo isso seja desfeito. Como podes saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Olha isso, prestem atenção nisso. Como podes saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Bem facilmente. Como te sentes? A paz está na tua consciência? Estás certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminha sozinho. Pede então ao teu amigo que se una a ti e que te dê a certeza de onde vais. Ou seja, qualquer forma de ataque é um passo para o inferno. Barganha é uma forma de ataque. Achar que o outro perde para mim ganhar é uma forma de ataque, é um passo para o inferno. O inferno que ele quer dizer, gente, é a perca da paz, é o medo dentro de você, é a limitação, é a escassez. É a raiva, é a ira dominando, é a vingança, é a mágoa, é o ressentimento, é tudo isso o inferno. O inferno, Jesus já falou aqui, é o que o ego fez do momento presente. Inferno é o que o ego fez do Filho de Deus. Então, que a gente esteja atento, reconhecendo os nossos ataques, não é? E acredito que por hoje foi bastante, hein? Muito Foi intenso. Eu sabia que ia ser assim hoje, porque esse subcapítulo, ele é grande, ele é profundo, bem profundo. Mas a gente pôde pegar bastante coisa. Ele nos trouxe bastante coisa hoje. E a gente pode reforçar com a nossa leitura e principalmente muito atentos à experiência, chamar ele na experiência, a tua experiência vai estar cheia de oportunidades de tu desmanchar estas crenças caóticas. Fique atenta. Chama ele para te erguer acima do campo de batalha. Não esqueçam, meus queridos. Tá certo? Muito obrigada, viu? Por mais um encontro, mais uma semana. obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, até breve, né? Se Deus quiser. Até breve. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Valeu, tchau, boa Valeu, noite. beijo, boa noite.